3 tipos de música que nós devemos cantar em nossas igrejas. Eu, Jaeder Macedo, você, meu melhor convidado para esse canal, Jaeder Sou. Então já chega como? Já chega dando like. Isso aí, a gente precisa do like para poder expandir melhor esse nosso canal, para o YouTube recomendar para outras pessoas esse canal. Então não deixe de nos ajudar com o like, porque hoje nós vamos falar sobre 3 tipos de músicas que a gente deve tocar em nossas igrejas e com referência bíblica. Isso que é mais importante, tá? Tá na Bíblia. Como assim, Jaeder? Isso aí, você vai ver comigo, então me acompanha. É proibido pensar, é proibido pensar. Então vamos lá, gente. O YouTube muitas vezes repassa para mim que as pessoas estão desistindo de assistir no meio do caminho. Então, se você quer a cereja do bolo, fica nesse vídeo até o final, tá? Porque eu vou começar usando o texto que está onde? Em Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19. Que fala o quê? Não se embriagueis com vinho em que há contenda, ou que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí o versículo 19, falando uns com os outros, né? Usando salmos, hinos, cânticos espirituais, entoando, cantando louvores, salmodiando ao Senhor, nosso Deus, em vosso coração. Então, o apóstolo Paulo começa com a primeira dica. Nós precisamos nos encher do Espírito. E nas nossas reuniões, então quer dizer, falando uns com os outros, ele quer dizer o quê? Nas reuniões, nós precisamos falar uns com os outros e usando salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, ele está usando aqui uma palavra, 3 palavras gregas diferentes, mas que são sinônimos, que se refere a uma palavra única no hebraico, que é teilá, né? Teilá no hebraico, que significa cântico, né? Inclusive o livro de Salmos, trazido pela Septuaginta para nós como Salmos, o judeu lê Teilim, né? Que são livro de cânticos. Então, a palavra teilá no hebraico, ela tem características diferentes. Por isso que o apóstolo Paulo aponta para teilá, mas ele usa 3 características diferentes. E dentro dessas 3 características, que eu vou dizer para você, são sinônimos, significa a mesma coisa. Salmos, hinos e cânticos espirituais são canções. Só que, qual é a característica do salmo? Qual é a característica do hino? Qual é a característica do cântico espiritual? O que você anda cantando na sua igreja? O que você tem cantado na sua igreja se encaixa nessas características? Então, eu vou começar falando sobre salmos, né? Salmos que significa cânticos, né? Teilá, mas tem uma característica no salmo que você vai observar se você ler bem o livro de Salmos. O salmista é aquela pessoa que compõe aquilo que está acontecendo na sua alma. Ele revela a sua alma, ele revela os seus sentimentos, aquilo que está acontecendo no momento. O salmista, ele não vai compor em cima de uma paisagem, ele não vai compor simplesmente em cima de um romance. O salmista, ele vai compor em cima daquilo que ele está vivendo no momento. Por exemplo, se o salmista está passando um momento de dificuldade, ele vai escrever esse momento de dificuldade, ele vai salmodiar ao Senhor naquele momento, daquele jeito. Eu vou te dar um exemplo. No Salmo 55, né? O rei Davi, ele escreve um momento de traição, um momento que ele estava muito deprimido, porque ele acabara de ser traído pelo seu melhor amigo. E você vai ver isso no meio do capítulo para baixo. Ele vai dizer assim: cara, se fosse um inimigo meu, eu atacaria ele, se fosse um perseguidor, eu fugiria dele, mas quem está me perseguindo, quem me traiu foi o meu amigo, um íntimo meu. A gente conversava na casa do Senhor, a gente caminhava. Pois é, Davi estava salmodiando ao Senhor, falando da sua crise, da sua frustração com Aitofel, seu melhor amigo e conselheiro, né? Você vai ver também no Salmo 73, do sacerdote Asaf, ele vai dizer assim: olha, por causa da prosperidade dos ímpios, eu tive inveja deles. Quer dizer, um sacerdote, um alto sacerdote, o chefe de família, né? O regente da orquestra de Salomão, o cara,
ele foi invejoso. Ele não pôde esconder isso no Salmo. No Salmo não dá para dissimular. No Salmo não dá para escrever uma coisa bonitinha para ninguém perceber que eu vacilei. Não, no Salmo tem que ser eu de verdade. Então, salmodiar ao Senhor, salmodiar com seu irmão, você tem que estar cantando uma coisa que é de verdade. Não dá pra gente ficar cantando canções, como eu posso dizer assim, apenas poesias lindas e dizer que nós estamos salmodiando. Não, nós estamos cantando poesias lindas. Beleza, mas muitas vezes não tem nada a ver com você. Quer ver que eu vou te dar um exemplo? Uma criança cantando: eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor, hoje quero voltar ao início de tudo. Cara, essa criança ela nunca, saiu da presença de Deus. Essa criança cresceu na igreja e agora ela tá cantando uma música que é do Thales Roberto, que estourou porque ele estava salmodiando uma coisa que aconteceu na vida dele. Ele largou tudo e depois ele voltou arrependido e escreveu o arrependimento dele. Ele salmodiou, mas a criança tá cantando apenas uma canção bonita. Deu para entender a diferença do que é cantar salmos, tá? O salmista anônimo, no Salmo 137, provavelmente uns daqueles que estavam cativos em Babilônia, ele diz assim: filho de Babilônia, quem dera, pudesse acontecer com vocês o que vocês fizeram com os nossos filhos. Quem dera pegasse o filho de vocês e tacasse a cabeça dele na parede. Quer dizer, uma atitude de ódio e de vingança. Eles estão ali rancorosos, muito magoados, muito feridos, querendo a revanche, querendo troco, querendo justiça, Então, justiça na base do ódio, na base da vingança. E por que isso está na Bíblia, Géder? Porque isso é um salmo, era o que ele estava sentindo no momento. E a gente tem dificuldade de salmodiar o Senhor, porque a gente vai orar muitas vezes: ai, Jesus, tu és adorado e bendito, Senhor, aleluia, glória a Deus. Mas a gente não fala: Senhor, eu não estou entendendo essa situação. Senhor, eu tô passando por isso, Deus, por quê? Eu tô doido pra dar na cara daquele homem lá. Que isso, gente? Pois é, isso é sua sinceridade. Você não tá com essa vontade? Confessa. É uma vontade pecaminosa? Mas você tá confessando justamente pra isso, o Espírito Santo entrar na causa e aplacar a nossa ira. A gente tem que ser sincero com Deus. A gente tem que salmodiar o Senhor de verdade. Então, quando a gente for salmodiar com o nosso irmão, que a gente diga pra ele o que realmente está falando conosco naquele momento, o que está na nossa vida, o que está no nosso coração, falando entre vós com salmos, falando entre vós com hinos. E quando ele cita hino era uma palavra muito, muito focada, tá? Para um canto religioso, ela passa a mais alta ideia de devoção e sacralidade. O hino é canção para Deus, ponto. Isso não como é que eu posso dizer assim? Não se desconversa, não se tem outra conversa. O hino é uma canção muito, muito sacra. Só que ela foi usada também para, depois do século XVI, por exemplo, para enaltecermos a nossa pátria, Por isso tem o hino nacional, o hino da bandeira. Então, o hino se tornou uma canção cerimonial. O apóstolo Paulo estava falando de uma canção da mais alta devoção divina, diretamente para Deus. Entenda que quando eu falo de salmo, eu estou falando daquilo que está acontecendo comigo, algo do meu coração, para o meu irmão, para Deus, para o nosso relacionamento, para o nosso crescimento. Agora, quando eu falo de hino, eu estou falando diretamente para Deus. Só que os hinos, com o passar dos tempos, nos nossos dias, por exemplo, se tornaram cerimoniais. Tá? Então, quer dizer, quando a gente fala em hino, a gente fala da mais alta devoção, mas a gente está falando de canções cerimoniais, aquelas canções que trazem um ritual junto. Por exemplo, o hino que se canta na ceia do Senhor. Não é qualquer hino que se canta na ceia do Senhor, embora muitas pessoas às vezes também nem se toca nisso, mas nós devemos nos ligar que é uma cerimônia. O hino que se canta no dia do batismo, o hino que se canta quando se apresenta criança. Até hoje eu não entendo porque canta glória, glória e aleluia algumas igrejas. Mas pula essa parte. Então existe os nossos cerimoniais, existe as nossas ordenanças, e a gente usa hinos cerimoniais para esse momento. E agora eu falo para vocês, por que eu uso isso como o segundo tipo de música que a gente deve cantar na igreja? O primeiro são músicas que têm a ver com a gente, mas o segundo tipo de música são músicas históricas. São músicas cerimoniais, são músicas que guardam o nosso passado. A gente não pode enterrar essas músicas. Eu lembro que na minha época de adolescente,
eu ficava rindo da música dos anciãos, né? Da música dos velhos, né? A gente não gosta de música de velho, coisa e tal, mas não tinha uma que a gente não cantasse. A gente sabia todas e a gente cantava junto com os anciãos da igreja. Hoje eu canto músicas da época que eu era, né, adolescente. Os adolescentes de hoje falam assim, que música é essa? Eu nunca ouvi, que nossa, música chata, não sei o que, coisa e tal. Mas assim, estamos perdendo a ligação com a nossa história. É muito importante os adolescentes de hoje, os jovens de hoje, entender que eu amo a mensagem da cruz. Isso é uma canção que marcou a nossa história, sabe? A canção baseada em Salmos, se tu minha alma, Deus suplica, né? Tocou-me, Jesus tocou-me, algemado por um peso. Então são canções que marcam a nossa história, que precisam estar no nosso repertório, em nossas igrejas. A gente não pode chegar a excluir e cantar só músicas modernas, tá? Isso é uma orientação bíblica. O apóstolo Paulo fala, ó, tem que ter salmos, sinceridade, tem que ter hinos, aquelas canções que registram a nossa história. Por isso que eu falo para você que isso tem a ver com Teilar, tanto os salmos, tanto também o hino, o Teilar é um hino. E agora, para encerrar, também cânticos espirituais. Cânticos espirituais é aquela parte do Teilar que fala do o que eu estou sendo ministrado no momento. Quando se fala de Teilar, é algo ministrado pelo Espírito. E a gente pode trazer hoje para cânticos espirituais ou cânticos espontâneos. É muito bom se encher do Espírito falando uns com os outros com cânticos espontâneos. Cânticos espirituais ou um cântico novo, né? Como é que eu posso dar um exemplo disso, Jair? Simples. Não tem aquele momento que você está cantando uma canção. Vou dar um exemplo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aí vou terminar a música. Sendo inundados por tua glória, Senhor. Aí o teclado continua. Aí eu continuo também cantarolando. Ah, inunda-nos, Senhor, com tua graça e teu perdão. Inunda-nos de amor. Aí eu começo, a fazer cânticos espontâneos, cânticos espirituais. E eu começo a falar uns com os outros com esses cânticos espirituais. Isso é tremendo. Isso é dica do apóstolo Paulo. Então, quando eu pego essas três características diferentes, eu vejo o que, gente? Eu vejo passado, presente e futuro. Passado, porque os cânticos cerimoniais contam a nossa história, não posso deixar de cantar as canções do passado. E presente é o que está acontecendo no momento, não posso dissimular no momento. Eu tenho que ser sincero com Deus nas minhas canções, no meu salmodiar. E futuro. Futuro é o quê? É o que Deus vai me dar para fazer o louvor espontâneo. Então, eu não critico, né, as pessoas que gostam das canções estilo worship, porque worship é uma palavra americana, né, uma palavra em inglês que significa adoração, né? Mas no Brasil, worship significa um estilo musical, né? Aquelas músicas com poucos acordes, né, com poucas frases também de composição, muito repetitiva. Isso é worship. E a geração passada diz, isso não tem nada a ver com Deus, isso tem pouca Bíblia, isso é sensacionalismo, isso não sei o que. A geração de hoje fala, pô, aquelas músicas são chatas, o worship me eleva, o worship me aproxima de Deus. Aí outros chamam de mantra, coisa e tal. E o apóstolo Paulo fala, é necessário worship, É necessário o passado, é necessário o presente, é necessário o futuro. É necessário as coisas novas, não tem como a gente rejeitar. Um dia eu critiquei a música velha e os velhos criticavam a minha música nova, que hoje eu tô cantando, hoje eu falo assim, poxa gente, vamos cantar aqui, queremos o teu nome engrandecer, né? E lá atrás os velhos falavam assim, isso é música nova, de jovem, as músicas dos velhos é uma coisa mais guarânia, com uma outra levada. Quer dizer, o problema maior disso é a gente focar numa coisa só, tá? A gente, não é a questão que é bom ou é ruim o worship. A questão é que só tem isso hoje nas nossas igrejas. Infelizmente, na maioria das igrejas, né? Não todas, mas ainda mais as neopentecostais, por exemplo. Você já chega já com aquela
choradeira, coisa e tal, e a gente cantava muitas canções alegres. A gente tinha várias canções de celebração. Hoje, se você procurar uma canção de celebração, você quase não encontra. E os jovens também não estão querendo mais. Antigamente era muita pulação e os velhos reclamavam disso. Os jovens só querem saber de dançar na igreja. Isso é carnalidade, isso é mundanismo. Hoje já não tem mais isso. Por quê? Porque as pessoas estão focando, né, num estilo de música só, né? E que na verdade a gente precisa, tá? Dessa variedade. Afinal de contas, nós temos duas gerações, a geração antiga e a geração nova. Isso tem que ser respeitado em nossas igrejas. E eu estou trazendo o quê? Respaldo bíblico, tá? Então, quando você for montar um repertório para você cantar na sua igreja, ore ao Senhor, como as pessoas falam assim, mas foi Deus que escolheu, tá? Entenda de Deus, que Deus ama, tá? Todas as gerações que estão na face da terra, os avós, os pais e os filhos. Então, não deixe de colocar esses 3 tipos de canções. Eu não quero que você faça algo metódico. Você que é líder de louvor, você vai selecionar, ou você que é pastor, vai direcionar o seu líder de louvor a botar 3 tipos. Não. Eu quero que você entenda que na liberdade do Espírito, vai ter dia que vai ser só worship, mas vai ter dia que vai ser só cantos congregacionais, vai ser só cânticos do inário. E o Espírito Santo tem a liberdade de agir e tocar nas gerações em nossos dias. E se você chegou até aqui nesse vídeo é porque você gostou, então não se esqueça, tá? Curte e compartilha esse vídeo com alguém e não deixa de comentar, isso traz grande engajamento. Comenta pra gente aí esse vídeo e até a próxima.